Bem-vindo ao Tour de Inverno Home Acres 2022. Hoje é 4 de janeiro e acabamos de ter um inverno incrivelmente ameno e quero mostrar alguns dos resultados disso. Devo dizer, início do inverno, estamos apenas na metade do caminho e também estamos na nova área. Ainda chamo de nova área, onde começamos há apenas um ano, menos de um ano, 9 meses, com apenas grama cheia de ervas daninhas, e este é o resultado. Agora é um belo jardim e criei uma playlist no YouTube, então você pode achá-la lá. Uma série de 5 vídeos mostrando minha jornada desde fevereiro, quando estava incerto, até novembro, com boas colheitas pelo caminho. Novo canteiro de aspargos. Então você pode ver um ou dois dos pequenos talos do crescimento do ano passado. É isso. Que a cada 60 centímetros aproximadamente tem uma nova coroa de aspargos que eu coloquei em abril, que eu vou mostrar em um vídeo, na verdade. E entre eles, como o solo estava descoberto no inverno, pensei em usar algumas plantas de fava que tinha sobrando. Eu tinha muitas plantas de fava sobrando. São esses caras. Eles são principalmente uma cultura de cobertura. Não vamos encher essa cama com a colheita de favas, mas apenas cultivá-las durante o inverno. Cultura de cobertura é cobrir o solo com folhas vivas. Contanto que não estejam no caminho, ou se obviamente há uma folha viva, que na verdade é uma colheita, e foi um pouco comida por pombos. Esta é uma couve de saboia que foi plantada como segunda safra após as ervilhas no último ano. E veja estes mais estragos feitos por pombos. Então isto é... Danos de pombos ou pássaros são identificados por bicadas ao redor das veias e margens serrilhadas nas folhas. Esses eram couve-flor romanesco, muito bom. Fico feliz em deixar essas plantas para os pássaros, sem problema algum. Isto é a selga, que provavelmente foi comida por veados. Às vezes aparece um veado por aqui. Não é nada catastrófico. E há bastante dano aqui, mas não me preocupa nesta época do ano. Não são mudas jovens. É quando eu estaria no topo. Usamos um tipo de proteção como rede para pássaros. E também porque não quero que os coelhos comam o capim azevém ali. Bem, desculpe, não, isso é grão de centeio. Então são alguns grãos de cereal de centeio que eu plantei para talvez fazer uma boa colheita para fazer pão, mas não tem muito ali. É só para testar, já fiz isso antes. Tenho um pequeno moinho. Estas são saladas que semeamos após a colheita da abóbora de inverno. E novamente você pode ver que provavelmente é coelho, mas pode ser um pouco de pombo, na verdade, comendo essa mizuna. A mizuna e vários tipos de mostarda, que temos colhido para saladas de inverno. Muito saboroso. Esta é uma cobertura de solo mais clássica, então é verde. Mostarda, na verdade, a variedade é chamada de branca. São folhas verdes, Synapsis alba, e será morta pela geada. Se tivermos geada suficiente, ela precisa de menos 5 graus Fahrenheit para morrer. As favas aqui também são uma cultura de cobertura, o que significa que não estou pensando em colher as vagens. Elas só crescem no inverno. Podemos replantar a abóbora aqui em maio. Meu plano ainda não está finalizado. Se o executarmos, cortaremos as plantas no início de maio, colocando as partes superiores na pilha de compostagem e deixando as raízes no solo. Aqui vemos um pouco de escavação de coelho, jardim sem escavação. E isso é o tipo de coisa que eu farei também, você sabe. Eles fazem muito disso principalmente durante o inverno e apenas continuam preenchendo. Muitas vezes parece pior do que realmente é. Saladas de inverno agradáveis, há um crescimento incrível. Na primeira semana de janeiro deveria estar bem adormecido. Eu estava cortando um pouco de grama ontem. Pombos e coelhos causaram novos danos, abrindo mais buracos. Este é um jardim de inverno. Diferente do verão, quando cada centímetro quadrado está cheio, algumas coisas são valiosas e as protegemos porque... Em breve, teremos uma incrível colheita de primavera. Dessas plantas de brócolis. Então, isso novamente é uma rede para pássaros que colocamos sobre os postes de cerca e uma estrutura de ripas. Muito, muito simples. E a rede não precisa ir até o chão. Nós encontramos aqui de qualquer forma. Depende dos seus pombos, mas isso é suficiente para mantê-los aqui. Senão, não teria muito brócolis. Eles adoram folhas de brócolis. Você pode ver mais alguns pés de brócolis lá em cima. Removemos as folhas inferiores, por isso elas têm essa aparência agradável de palmeiras.
Eu acho que isso também ajuda a resistir um pouco ao vento. Tivemos algum vento, não muito neste inverno, mas pode acontecer a qualquer momento e você sabe que é muito trabalho se tentar apoiar cada uma. Eu acho que elas se inclinam bastante bem, e essa é uma variedade chamada Clarete para colheita em abril. Este é o espinafre Medania, uma variedade de espinafre tão boa. Mas você pode ver, olhe as folhas, bastante buracos nesta época do ano. E isso é o inverno novamente. Você sabe, não é a abundância incrível e perfeição do verão. O principal é que muitas vezes você está apenas observando plantas que estão sobrevivendo. E parecendo saudáveis. Elas parecem saudáveis e fortes para mim para esta época do ano. Estamos no norte de 51 graus, o que significa níveis de luz muito baixos. E isso é um grande fator no inverno, tanto quanto a temperatura é quanto de luz você tem. Então estamos no nível de Newfoundland, sul do Canadá, bem menos luz do que até mesmo o norte dos Estados Unidos da América. Isso é clássico, sem cavar, cobertura de inverno. Então colocamos cerca de 3 centímetros de composto nas camas, pouco mais de 1 polegada. Na mesma profundidade de lascas de madeira velha, usamos lascas velhas porque tenho algumas. Se você guardar suas lascas por 1 ano, se tiver onde armazená-las, está tornando a fertilidade mais acessível aos organismos do solo quando as coloca um pouco envelhecidas. Então todo esse terreno está coberto, até mesmo uma grande parte que está sendo cultivada. Então isso é brócolis. Este era brócolis de outono aqui, Calabrese. E tivemos uma colheita maravilhosa. Que novamente olhe para o dano causado pelos pombos, mas olhe para o brócolis, incrível. Então Sabe, mesmo em janeiro estou passando por aqui e retirando esses pequenos brotos. Quanto mais velhas as plantas, menores os brotos ficam. Você pode ver que havia alguns grandes como aquele, e o maior de todos no meio, que foi a primeira grande cabeça de brócolis calabrese. E então, bem, eles continuam produzindo. Estou adorando isso, na verdade, porque os verdes de inverno são tão preciosos. E a salada, o mesmo. Aqui a portulaca de inverno, Claytonia, prospera em baixas temperaturas e pouca luz. Então, as mudas foram plantadas no chão no dia 3 de outubro, há 3 meses, e já passaram por um grande corte, sendo possível ver o rebrotamento onde elas estão voltando a crescer. Caminhando por este lado do jardim, nós temos um espaço que é equivalente a um lote britânico de tamanho completo. São cerca de 260 metros quadrados. Acho que pode ser jardas, na verdade, e se você conseguir um lote de tamanho completo, é muita terra. Talvez mais do que precise, mas dá para ver o quanto pode fazer nele. Por exemplo, indo do topo, há framboesas agora adormecidas para o inverno. Precisamos cortar as framboesas de outono para que brotem novamente da base. Vamos apenas colocar um pouco de lascas de madeira nelas. Provavelmente os alhos porros semeados em múltiplos estão parecendo muito fortes. Eles são bons para colher em qualquer ponto durante o inverno até abril. Estas são as camas de aspargos, onde existem 2 camas. E nós cortamos todos os topos, colocamos os topos no que é o caminho entre elas e isso se decompõe lentamente como uma cobertura de palha. E os aspargos começarão a crescer em abril. Esses brotos de Bruxelas são incríveis. Muito fácil, sem cavar. Então, eles são uma segunda safra. Nós os plantamos depois das cenouras, ou desculpe, durante as cenouras, então. Estas eram cenouras que foram semeadas em março. Bruxelas plantadas em junho entre as cenouras. As cenouras acabaram em julho. Nenhum adubo extra foi aplicado. Então, tudo isso é uma aplicação de composto uma vez por ano e sem alimentação ou fertilizantes. Isso é a simplicidade de não cavar. Desculpe-me, porque eu tenho tempo limitado e tenho um ajudante em tempo integral agora, Adam, isso é brilhante. Auxilia em meio período, especialmente na colheita. No momento não estamos colhendo, então não tem muita atividade por aqui. Estamos colhendo um pouco. Aqui temos alguns repolhos bonitos. Vamos colher algumas cabeças pequenas, as intermediárias, eu as planto deliberadamente perto, para que você possa colher algumas como desbaste, para verduras de inverno, doces e macias. E vamos dar uma olhada nas pilhas de composto. Então nós temos o coração do jardim. Eles também estão no meio do jardim.
Esse composto tem cerca de 8 meses de idade. E você pode ver como ele está parecendo bastante lenhoso. Há bastante pedaços de madeira ali e também isso poderia ser. Me pergunto se é um ninho de rato. Oh, eu não sei o que perturbei ali. Isso é o incrível sobre o composto. Nunca se sabe exatamente o que será encontrado, mas eu queria principalmente mostrar os pedaços aqui. E é assim que nós os quebramos quando estamos espalhando o composto. Com um carrinho de mão, ele inicia com pedaços grandes que podem ser quebrados. Processo conhecido como garfo de esterco. É o que você quer, melhor que um garfo de cavar, tem dentes mais longos e finos. E então você tem um bom composto solto também. Nós apenas o espalhamos na cama assim. Pedaços são aceitáveis, um pedaço assim está bom. O clima irá se desfazer naturalmente. E na primavera você terá uma bela superfície para plantar. É assim que preparamos nossos canteiros. Nós temos vendido muitos livros. É tudo papelão das caixas, que poderíamos usar para mais cobertura de solo. Não tenho certeza no momento. Temos um compartimento vazio que receberá composto deste compartimento. Podemos deslizar essas pequenas peças para fora e virar o composto de aqui para lá. Esta pilha de composto foi finalizada há cerca de 2 meses. E nesse ponto começamos a fazer essa pilha, que ainda está pela metade. Leva muito tempo no inverno para encher uma pilha de composto. Você não está conseguindo tanto verde. Isso é realmente incomum à grama que eu cortei ontem verde e marrom. E esse calor provavelmente não vai acabar até meados de março. Mais 2 meses, 2 meses e meio. E aqui? Este jardim tem apenas 1.300 metros quadrados. E ainda assim há tanta coisa acontecendo. E com este belo método de não cavar onde você não precisa se preocupar muito com as ervas daninhas, tipo nossa, acabei de ver um cardo ali na cama de alho. Mas essa cama de alho nós não a capinamos. Não é necessário capinar. Há uma cobertura de composto sobre ela. Você pode fazer ou comprar composto com poucas sementes de ervas daninhas. Isso facilita e é surpreendente, especialmente para janeiro. Vou levantar isso para mostrar o que está acontecendo, pois me surpreende. São ervilhas plantadas para brotos. Então estou colhendo um broto de ervilha. É assim que eu faço. Há diferentes formas de cultivar broto de ervilha, assim você sempre terá mais brotos surgindo da base. Dá para ver como as plantas deles estão brotando novos rebentos. Este plantio, que parece que vai sobreviver ao inverno, embora ainda seja cedo para afirmar, poderia estar produzindo brotos de ervilha até maio. Uau, vou resistir à tentação de comer isso, mas isso faria um lanche muito bom. Voltarei a isso mais tarde. E aqui nós temos uma colheita de inverno mais clássica, os suecos que eu plantei por baixo com alface de cordeiro. Esta é outra colheita de inverno clássica, a beterraba. Então estas são semeadas em múltiplos. Nós realmente passamos e retiramos alguns dos menores, deixando os maiores porque eles se conservam melhor. E todos são bons para comer. Eles são extremamente macios para o seu tamanho. Aqui está um pequeno teste. Isso é o cavar não cavar. Essa cama eu cavei há 4 semanas, coloquei um composto em trincheiras. Esta teve composto por cima, mesma quantidade de composto. E normalmente não os planto durante o inverno. Mas de repente pensei que poderia, porque novamente tínhamos plantas sobrando. E favas, ervilhas, alface de cordeiro, um pouco de cerefólio. Provavelmente não teremos muita colheita, mas vamos cortar as plantas no início de março e pesá-las. Apenas para dar uma ideia de quanto crescimento acontece, cavar não cavar neste período logo após a escavação. Aqui temos o pequeno jardim, que mostraremos de novo num vídeo. Em março e a estufa. Colhemos aqui estas saladas que foram plantadas em meados de outubro, há 11 semanas. Elas já foram colhidas 3 vezes e continuam produzindo. É incrível, especialmente a alface Grenoble Red, minha variedade favorita de inverno. Estou realizando alguns testes de propagação no inverno. Eu tenho um pouco de espaço.
Me enviaram esse composto. Não vou dizer o que é por enquanto. Falarei mais sobre isso depois. Veja a diferença no crescimento. Este é um composto que me enviaram para testar, é esta parte aqui. E este é o Moreland Gold, o composto que eu normalmente uso. Estas são favas que, quando foram semeadas em 10 de dezembro... Oh, isso é incrível. 10 de dezembro. Apenas 4 semanas e estufa sem aquecimento nesta época. Mas é apenas para ilustrar a diferença. E está chegando a época do ano em que todos nós vamos comprar algum composto para vasos. Se você está fazendo propagação como esta, eu recomendo normalmente o composto que você compra é bom. A questão é qual escolher. É realmente difícil dizer apenas olhando para o rótulo. A Marlin Gold é apenas uma pequena empresa, então não é uma boa ideia se todos correrem para eles. Eles são bastante confiáveis, mas você sabe, existem outros. É só que eles variam de ano para ano. É realmente irritante. Você pode fazer o seu próprio. Estamos fazendo isso cada vez mais, mas é preciso peneirar o composto seco. Se você tem composto seco o suficiente, pode passá-lo por uma peneira de 4 milímetros. Misture com um pouco de vermiculita ou perlita para deixar o solo mais leve e arejado. Você pode descobrir que o caseiro é melhor do que o comprado, mas claro que precisa de uma boa quantidade. Você pode querer isso para suas camas. O túnel de polietileno. Essa estrutura normalmente fica dentro, então eu a retirei antes do vídeo para que possamos passar por dentro. E a ideia da estrutura é manter coelhos e cães e animais afastados. E então eu não fecho as portas. Essas portas não foram fechadas de todo este inverno. Porque eu quero algum fluxo de ar por cima. Além disso, este túnel de polietileno não recebeu água. Desde a última vez que não o regamos, por volta do dia 12 de dezembro, foi a última vez que regamos aqui. Então isso foi há mais de 3 semanas. E você pode ver como a superfície está realmente seca. Tão seco ali, o que está bom, mas por baixo ainda está suficientemente úmido. A vantagem de não regar é que mantém as folhas secas. Em uma época do ano neste clima, que é muito úmido, eles podem facilmente mofar e criar bolor, e você pode ver como eles estão saudáveis por estarem mais secos do que úmidos. E então estamos retirando as folhas externas, até mesmo da alface que plantamos alho no meio. Isso é como uma safra gratuita de alho. E essas saladas já foram colhidas 2 vezes até agora. Não estamos cortando nenhuma, apenas colhendo as folhas externas. E eu vou mostrar isso em outro vídeo em breve. Você pode ver a sequência inteira. E no meio desta salada de brássica, então temos muitas mostardas de diferentes cores, também tem um pouco de coentro, um pouco de agrião do campo e couve e cerefólio. Há alguns sabores incríveis que você pode obter em salada de inverno mais do que no verão, na verdade, e neste clima, que não é muito frio. Temos geada. As plantas podem suportar o congelamento, mas estão protegidas na maior parte do tempo, o que resulta em uma folha agradável. Aqui está o jardim de ervas que apresentamos em um vídeo lá em junho. Estava parecendo mais veranil naquela época. Na verdade, isso é bom para o inverno. E você pode ver, por exemplo, sálvia roxa, e diferentes tipos de tomilho e alecrim. Há 2 alecrins de tipos distintos ao fundo. Preciso cortar um aqui atrás. É chamado de sálvia abacaxi e funchoali. Então, diversos sabores crescem aqui. Manutenção fácil, novamente sem cavar. Neste caso, colocamos mais lascas de madeira por cima. Essas são lascas de madeira antigas. Lascas de madeira de 2 anos e, portanto, não são muito ricas em nutrientes, mas têm uma estrutura adorável e são ótimas para alimentar muitos organismos no solo e para construir as redes fúngicas acima de tudo. E aqui estamos de volta na nova área onde olha o que está atrás de mim. Jack acabou de sair para pegar um equipamento. Ele precisa de um laser para verificar os níveis. E esta manhã nós estivemos fazendo um ótimo trabalho nesta sebe. Lá está o Adam bem no canto distante. Terminando de retirar a cerca, então este campo foi cercado para cavalos cerca de 15 anos atrás. E muito
A cerca foi totalmente coberta por silvas, mal a víamos. E tudo isso ocorreu desde as 8 horas da manhã. Jack primeiro usou a escavadeira para retirar toda a vegetação do local e... Ele vai triturar isso para fazer uma cobertura morta e agora está cavando um buraco lá em cima. Você verá isso em um vídeo que provavelmente vamos lançar em cerca de um mês. Pode precisar de alguma edição. E a ideia é que esperamos que seja uma fonte de água com um dreno de terra vindo para cá. Onde estou de pé é o lago, e este é um buraco que Adam cavou cerca de 3, 4 semanas atrás. Apenas dê uma olhada, veja como é o solo, veja como está o nível da água. Certamente nos dando uma boa ideia disso. O nível da água está um pouco abaixo do esperado. Estava até, 30, 40 centímetros a mais do que isso, mais de um pé. Depois do Natal e agora baixou novamente. Será interessante manter a água neste lago e ver o quanto conseguiremos. Este é o nível mais baixo de argila que o Jack vai, se você pressionar assim, isso é chamado de amassar. Amassar a argila e criar uma camada impermeável para ela. Espero que você tenha gostado de conhecer o local. Vai ter muito para ver. Você pode ver mais vídeos meus na plataforma Retrieve, com IA para encontrar conteúdo diverso. Compartilhei muitas informações neste pequeno tour e voltaremos na primavera para ver o progresso das coisas.